Olá a todos, sou o professor Luciano Silva, de Matemática, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e hoje vamos falar sobre sequências, PA, progressão aritmética, e PG, progressão geométrica. Matematicamente falando, uma sequência ou sucessão é um grupo de números ou de outros elementos matemáticos que formam um conjunto ordenado. Um exemplo de sequência matemática é a sucessão dos números pares, que é infinita: 0, 2, 4, 6, 8. Vamos ver outra sequência: 10, 20, 30, 40. A PA é uma sequência numérica que pode ser finita ou infinita. Em cada termo a partir do segundo, ela é igual à soma do termo anterior com uma constante, chamada razão. Na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números crescem sempre uma unidade a mais a partir do segundo termo, em relação ao anterior. Podemos dizer, portanto, que a razão é 1, pois 2 é igual a 1 mais 1, 3 é igual a 2 mais 1, 4 é igual a 3 mais 1, 5 é igual a 4 mais 1. Já na sequência 1, 3, 5, 7, 9, os números crescem de 2 unidades a partir do segundo termo em relação ao anterior. Podemos dizer, portanto, que a razão é 2, pois 3 é igual a 1 mais 2, 5 é igual a 3 mais 2, 7 é igual a 5 mais 2, 9 é igual a 7 mais 2. Conseguiram observar a formação lógica de cada sequência? Vamos observar a figura. Você acha que existe alguma relação com o número de palitos utilizados ao longo da sequência? De forma intuitiva, você saberia dizer quantos palitos serão utilizados para a construção da próxima figura? Anote no seu caderno as estratégias utilizadas para resolver as situações apresentadas aqui e troque informações com seus colegas. Experimente trocar a figura do quadrado pela figura do triângulo e verifique o que acontece. Note que em todos os exemplos, as sequências são definidas por uma ordem em seus elementos, também chamada de termos. De modo geral, a PA é escrita da seguinte forma: A1, A2, A3, A4. O primeiro termo é o A1, e a partir dele, ao somarmos uma razão, razão R, podemos encontrar seu sucessor, ou seja, o que vem logo após esse número. A1 mais R é igual a 2. A2 mais R igual a 3. A3 mais R igual a 4. E assim por diante. Logo, para escrever uma PA, precisamos saber quem é o seu primeiro termo e qual a sua razão. Vamos ver um exemplo? Suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4 e a sua razão seja 5. Como achar os 4 primeiros termos dessa PA? O A1 é 4, o R é 5. Para que a gente ache o próximo termo, é só somar o primeiro termo mais a razão, ou seja, 4 mais 5, que é 9. Para achar o terceiro termo, eu vou somar o segundo com a razão, ou seja, 9 mais 5, 14. Para achar o quarto termo, eu vou somar o terceiro mais a razão, ou seja, 14 mais 5, que é igual a 19. Logo, a PA é 4, 9, 14 e 19. Uma propriedade importante é que qualquer termo de uma PA, a partir do segundo termo, é sempre igual à média aritmética entre os termos anterior e posterior a ele. O matemático Gauss notou que em toda PA finita existe uma relação em que, ao escolhermos um termo qualquer em uma sequência e ao somarmos ao seu extremo simétrico ou termo equidistante, obtemos sempre o mesmo valor. Lembrando que termo equidistante é aquele que tem a mesma distância a partir de um primeiro. Uma PG, ou progressão geométrica, é uma sequência numérica onde os termos a partir do segundo são obtidos multiplicados por uma constante Q, que chamamos de razão.
Para encontrarmos a razão de uma PG, basta dividirmos o sucessor pelo seu antecessor. Vamos ver um exemplo? A sequência 1, 2, 4, 8 é uma PG com razão 2, pois a cada termo é multiplicado por 2. Nessa sequência, podemos achar a razão dividindo 2 por 1, ou 4 por 2, ou 8 por 4. Na sequência 5, 25, 125, também é uma PG, só que agora com razão 5, pois a cada termo é multiplicado por 5. Nessa sequência, podemos achar a razão dividindo 25 por 5 ou 125 por 25. Uma propriedade importante é que numa PG, cada termo a partir do segundo é a média geométrica entre o seu sucessor e o antecessor. Então, se a PG for 2, 4, 8, temos que 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Em outras palavras, o quadrado de um termo qualquer é igual à multiplicação de seu antecessor com o seu sucessor. Vamos abordar o termo geral de uma PG. Podemos encontrar qualquer termo geral de uma PG, A1, A2, A3, A4, até o AN, da seguinte forma. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é o termo geral da PG. O A1 é o primeiro termo da PG. E o N é o número de termos ou quantidade total de termos da PG. O Q é a razão. Vamos ver um exemplo? Determine o quinto termo de uma PG, sabendo que o A1, primeiro termo, é 3 e o Q, que é a razão, é 4. De acordo com o enunciado, temos que o A1 é 3, o Q é 4 e o N é 5. Então, para que a gente calcule o A5, eu vou multiplicar o A1, que é 3, vezes 4 elevado a N menos 1, ou seja, 5 menos 1. Então, o A5 vai ser igual a 3 vezes 4 elevado a 4. Resolvendo a potência, 4 elevado a 4, 256. Então, o A5 vai ser igual a 3 vezes 256. Então, o A5 é igual a 768. Portanto, o quinto termo da PG é 768. Vamos falar agora sobre a soma de n termos de uma PG finita? Podemos encontrar a soma dos n termos de uma PG, ou de uma progressão geométrica, a partir da seguinte expressão. Sn é igual a 1, que é o primeiro termo, multiplicado por Q elevado a n, ou seja, a razão elevado a n menos 1. Isso tudo dividido por Q menos 1. Lembrando que o Q tem que ser diferente de 1. Exemplo. Considere a PG 2, 6, 18. Calcule a soma dos 5 primeiros termos dessa PG. O A1 é 2, o Q é 3, o N é 5. Logo, S5, que é a soma dos 5 primeiros termos, é igual a 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1. Isso tudo dividido por 3 menos 1. Resolvendo a potência, 3 elevado a 5 menos 1 é igual a 2 vezes 242 dividido por 2. Isso é igual a 484 dividido por 2, que dá 242. Portanto, a soma dos 5 primeiros termos dá uma PG, 242. E como se calcula a soma dos infinitos termos de uma PG? É possível somar os termos de uma progressão geométrica infinita com a seguinte expressão.
S infinito, ou seja, a soma dos termos infinitos, é igual a A1 sobre 1 menos Q. Lembrando que o Q precisa estar entre menos 1 e 1. Exemplo. Calcule o valor para x, onde x é um somatório de termos infinitos. X é igual a 1, mais 1/3, mais 1/9, e assim sucessivamente. Queremos a soma dos infinitos termos da PG. Lembrando que o A1 é igual a 1 e o Q é 1/3, ou seja, a razão é 1/3. S infinito vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1/3. Resolvendo a expressão 1 menos 1/3, um denominador, encontramos 2/3. Então, a soma dos infinitos termos será igual a 1 sobre 2/3, que é igual a 3/2. Gostaram, pessoal? Até mais!